crise do primeiro reinado. O que foi a crise econômico-financeira do primeiro reinado? A crise estava ligada a uma série de fatores. A falta de um produto bom para exportação, motivada pela dificuldade enfrentada pelo açúcar e algodão, a baixa arrecadação alfandegária por conta da tarifa inglesa, a falência do Banco do Brasil, provocada pela retirada do lastro-ouro, e a inflação, que encarecia os custos de vida. O que foi a Guerra da Cisplatina? A Guerra da Cisplatina foi um movimento que lutava pela independência do Uruguai, apoiado por quem? Pela Argentina, e mais para frente, lá em 1828, recebeu intervenção inglesa. Dom Pedro I procurou impedir a Guerra da Cisplatina, ele não queria o separatismo, mas acabou perdendo a guerra. A derrota das tropas brasileiras levou à perda de um território com a concretização da independência do Uruguai, deixou um significativo número de mortos e os gastos com a guerra agravaram a situação econômica do império e abalaram ainda mais a imagem de Dom Pedro I. Com a morte de Dom João VI em 1826, Dom Pedro I foi proclamado rei de Portugal. A aceitação do título pelo imperador provocou um profundo mal-estar entre todos os brasileiros, que se viam agora ameaçados pela reunificação das duas coroas, o que colocava em risco a independência do Brasil. Diante de várias manifestações que aconteciam lá no Rio de Janeiro, o Dom Pedro renunciou ao trono português em favor de Dona Maria da Glória, sua filha, que ainda era uma criancinha. Para governar como regente, o Dom Pedro I indicou seu irmão, o Dom Miguel, de tendência absolutista, mas ele se apossou de forma ilegítima do trono português. Aí, o Dom Pedro I começou uma longa luta contra o irmão, sustentada por recursos nacionais e pelos empréstimos ingleses. O que foi a Noite das Garrafadas? A Noite das Garrafadas foram conflitos de rua entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, que resultariam no rompimento, na ruptura definitiva entre o povo, a elite, e o imperador. E mais para frente, ia resultar na abdicação de Dom Pedro I. Por que esse movimento aconteceu? Porque o Dom Pedro I demonstrara muito cedo uma postura autoritária de governo, ao mesmo tempo em que se apoiou politicamente no Partido Português, que era claramente favorável à retomada dos laços entre os dois países. Os brasileiros, eles queriam o quê? O liberalismo e apresentavam um forte sentimento anti-lusitano. E aí, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono. E essa abdicação consolidou a independência do Brasil, porque ao abdicar, o Dom Pedro deixou para trás seu filho menor, nascido brasileiro, Pedro de Alcântara, o futuro Pedro II. Também não houve mais a possibilidade de união entre Brasil e Portugal, né, de dinastia, né, de forma dinástica. O que afastou a ameaça de voltar à situação de Reino Unido. O país seria definitivamente governado por brasileiros, já que o filhinho do Dom Pedro, ele nasceu aqui no Brasil, então ele é brasileiro. Na realidade, ele era brasileiro, né? Não é, porque ele já morreu. E qual que é a solução política que foi adotada com a abdicação de Dom Pedro I? Porque quem quer ficar no poder? Como eu já disse, eu já dei meio que uma spoiler, né, em relação ao filho do Dom Pedro I, mas enfim. A Constituição de 1824 previa que, na falta de um tutor entre os membros da família real, seria nomeado um conselho de 3 regentes até a maioridade do príncipe, porque o príncipe foi deixado aqui muito pequenininho, muito bebezinho. Ele foi deixado aqui no Brasil com 5 anos de idade. Em síntese, o que foi o estopim para a abdicação de Dom Pedro? Foi a Noite das Garrafadas. Mas a crise interna, o absolutismo, os compromissos com a Inglaterra, no sentido de extinguir o tráfico negreiro, a derrota da Guerra da Cisplatina, o fechamento do Banco do Brasil, o assassinato de Líbero Badaró
em dezembro de 1830, as repercussões da Revolução de 1830, a Noite das Garrafadas e a nomeação do gabinete conservador foram fatores que levaram o Dom Pedro I a abdicar do trono. Então, foi uma série de fatores que levaram à abdicação do trono por Dom Pedro I.